Foi um jogo muito estranho aqui no Beira-Rio, né? Na verdade parecia São Januário no começo do jogo. O Vasco passando por cima do Inter, o Inter totalmente perdido, mal escalado. Começou o Prado no lugar do Carboneiro. Tem aquela máxima, né? Mexe bem quem escala mal. E aí no intervalo, depois de um fiasco no primeiro tempo, um horror no primeiro tempo do Inter, podia ter tomado 3-4 do Vasco, tomou 1-0 só, felizmente, num contra-ataque, por sinal. E aí entra o Carboneiro no lugar do Prado, bom, e o Inter resolve jogar bola. Aí joga a bola, amassa o Vasco, só que é o suficiente só para pegar um golzinho. Fazer um golzinho e depois uma expulsão bizarra também do Léo Jardim, mas merecida, né? Fez cera o tempo inteiro, encheu o saco o tempo inteiro até ser expulso. Aí ele saiu e o Inter, primeiro lance com o Daniel, que era o goleiro reserva do Vasco, pimba, gol do Carboneiro 1-1. Não dá para negar que foram 2 pontos perdidos, né? Nós vamos chegar lá em dezembro, olhar para trás, puta, empatou com o Vasco em casa. Pontos perdidos aqui no Beira-Rio, pontos perdidos. E as desculpas do Roger, bom, as desculpas de sempre, né? Cansaço, desgaste, o Carboneiro não podia começar o jogo, estava cansadinho. Porra, o Carboneiro teve 15 dias de férias, como todo jogador do Inter, teve intertemporada depois, fez um jogo por semana só, agora na retomada. E vem com a conversa do desgaste, tem coisa que não dá para aceitar. Eu não aguento mais ouvir a questão do desgaste. Certa vez um preparador físico me disse, quando eu Inter ia jogar em Quito, né, pegar aquela altitude, ou em La Paz, agora não lembro, ficar aquela já semana inteira matérias sobre altitude. Ele disse o seguinte, olha, na maioria das vezes o jogador não consegue jogar na altitude é pela cabeça, é o psicológico, não é pelo desgaste, não é pela falta de ar, é pela cabeça. E eu temo que os jogadores do Inter já tenham introjetado esse discurso do Roger de cansaço, de desgaste, de estar todo mundo morrendo de cansaço. Temo muito mesmo. Daqui a pouco é a cabeça que às vezes trava e não é a perna. Enfim, se tem alguém que pode reclamar de desgaste, e reclamou, foi o Renato Portaluppi. Quarta-feira o Inter recebe o Fluminense aqui no Beira-Rio, no jogo de ida do mata-mata da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil Libertadores, o Inter está em todas. Mas e o Renato aí tomou 3 do São Paulo e reclamou de desgaste. Esse sim pode reclamar de desgaste, porque o Fluminense vem de um Mundial no qual jogou mais do que deveria, mais do que poderia no caso, né? Ninguém esperava que o Fluminense fosse tão longe no Mundial e acabou indo. E aí se matou jogando e não parou mais de jogar, não teve férias, não teve descanso, não teve nada. Esse pode reclamar de desgaste, o Roger não pode. Eu espero que quarta-feira aqui no Beira-Rio o Inter passe por cima do Fluminense, inclusive na parte física, e concentrados desde o primeiro minuto, porque hoje, contra o Vasco, o Inter voltou a ser aquele Inter que toma gol cedo, que entra desligado no jogo e depois tem que correr atrás. Voltou a ser aquele. Um primeiro tempo horroroso. Alan Patrick jogou mal o tempo inteiro. Nossa, inacreditável. Alan Patrick, e o time depende dele. É a lâmpada dependente, o time não tem o que fazer. Bernabé, sem cobertura, levou um baile do Ryan, hora do Verratti. Bom, o Bernabé estava batendo bola aérea com o Verratti. Tem 1,50 contra 1,90, sabe? Então o Inter todo errado no primeiro tempo. E no segundo, bom, no segundo foi com o coração. Amassou, não faltou esforço, não faltou gana, não faltou entrega. O que faltou foi futebol. Tomara que esse futebol volte agora na quarta-feira, porque aí sim, é o mata-mata. Se tu não ganhar aqui do Fluminense no Beira-Rio, no Maracanã vai ser mais difícil, né? E repito, hoje, o primeiro tempo aqui não era o Beira-Rio, era São Januário. O Vasco fez o que quis com o Inter. Espero que o Inter não entre tão desligado assim. Aí tomara que volte o Valência, né, para ajudar. O Ricardo Matias é um mistério da Santíssima Trindade, né? Não joga nunca tem 19 anos, está sempre com lesão, com dor muscular, dor aqui, dor ali, pelo menos é o que o Inter diz. Sei lá o que acontece no Internacional. Mas enfim, esquece. Hoje foram 2 pontos perdidos, mas quarta-feira o Inter tem que ganhar o jogo e, se possível, fazer saldo. Daqui a pouco, se puder abrir 2, 3 de diferença, é difícil, eu sei, o Inter não tem jogado para isso, mas seria muito importante para encaminhar a classificação já em casa na Copa do Brasil. Reloginho na tela, por favor, no canal Marcelo Benfica, por gentileza, aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá! Olha, fortuninha, vamos nessa, bueno. O Inter deve ter aí não sei se quarta-feira contra o Fluminense não vai ter, com certeza. O Richard ainda não vai poder jogar, precisa de uma intertemporada, mas pode ser que depois aí de 40 dias de negociação, o Alan Rodrigues seja finalmente anunciado como jogador do Inter. Com a chegada do Alan Rodrigues, quem dança é o Bruno Henrique, que vai passar a entrar aos 40 do segundo tempo, né? Hoje o Bruno Henrique de novo foi uma figura muito apagada e que pouquíssimo contribuiu. O Maia teve que se desdobrar em campo por ele e também pelo Bruno Henrique, porque de novo
infelizmente foi uma figura apagada. Mas hoje todo o Inter jogou mal. Apesar do Sampaio, eu não gosto do Sampaio, mas ele não comprometeu hoje, não foi culpa dele. O Inter jogou mal o tempo inteiro no primeiro tempo, e aí acabou sofrendo o gol, e felizmente conseguiu buscar pelo menos empate no segundo tempo. Pelo menos empate, mas repito, hoje não foi ponto ganho aqui no Beira-Rio. Hoje foram 2 pontos perdidos em casa. Tá bom, turminha? Vamos logo mais, dê uma força aí, deixa o like e te inscreve no canal. Até mais.